Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Está quebrado o jejum. 19 anos depois, o Sporting sagrou-se campeão nacional e são muitos os desafios que se apresentam aos Leões. Da Liga dos Campeões à manutenção dos principais talentos. Nesta edição, vamos debater como pode o Sporting evitar novo interregno tão prolongado de títulos. Após o intervalo, mantemos em registro de campeões a um mês do Europeu, onde Portugal se apresenta como campeão. Não perca a entrevista conjunta com Éder e José Fonte neste Jogo Económico. Para já, passo a apresentar o painel para esta edição do Jogo Económico. Chico Laxmidas e Diogo Luís. Muito obrigado aos dois pela presença neste programa. Vamos começar então por lançar o primeiro número, um dos números que marca este título nacional do Sporting, 19 anos depois da última conquista no Campeonato Nacional, o número 28,85 milhões de euros. De acordo com o site Transfer Market, este foi o montante investido pelo Sporting Clube de Portugal para esta época desportiva. Foi o segundo maior investimento desta temporada. Chico, pergunto-te se era provável que este Sporting conseguisse chegar a uma situação destas, sobretudo depois de um investimento relativamente baixo e que foi mais baixo ainda no início da temporada, porque estes 28 quase 29 milhões de euros, já contabilizam a maior transferência de sempre na história do Sporting, a transferência de Paulinho do Sporting Braga para o Sporting em janeiro. Portanto, estamos a falar de um investimento muito mais baixo na primeira fase da temporada. E a verdade é que o Sporting conseguiu, com muita juventude, com alguns veteranos de grande qualidade, conseguiu aqui conquistar um título quase improvável. Boa tarde, Zé Carlos. Antes de mais, os parabéns a todos os sportinguistas que nos estão a ouvir. Depois de uma longa espera, espero que estejam a festejar e bem. Parabéns também à equipa técnica e os jogadores do Sporting, que fizeram um bom campeonato. Como dizias, não era no início da época, poucas pessoas davam uma grande probabilidade do Sporting vencer este campeonato, eventualmente porque o investimento não foi tão grande logo no início da época, mas às vezes o investimento tem a ver com a qualidade e não com a quantidade. Como vimos, o Benfica entrou durante o defeso com grande força no mercado de transferências, com algumas contratações caras, com um treinador regressado bastante caro também. O Futebol Clube do Porto foi buscar alguns jogadores do campeonato nacional já com alguma experiência, nomeadamente o Taremi, o Tony Martínez, como já tinha feito na defesa no ano anterior. E em termos do Sporting, o Sporting não foi tanto pelo investimento, foi mais pela qualidade do investimento, pela aposta que já tinha sido feita no meio da época passada num treinador com potencial, era um risco, mas foi esse treinador, em conjunção com uma boa gestão pelo presidente Barandas, que conseguiu utilizar bem esses recursos. Hoje em dia não é quanto é que se gasta, especialmente numa altura de pandemia, quando as coisas estão um bocadinho imprevisíveis, não é quanto é que se gasta, é como é que se gasta, e nesse sentido o Sporting conseguiu, por valores bastante interessantes, construir uma equipa que, não sendo brilhante, não é em termos qualitativos tão boa como a que venceu o último campeonato do Sporting em 2002, mas é coesa. Conseguiram construir um puzzle bastante interessante, não tem derrotas, tem algumas vitórias importantes, capacidade de sofrer em momentos difíceis, nos jogos grandes não perdeu, e isso conta tudo, comparado, por exemplo, com os outros dois grandes que têm dominado o campeonato, investiu menos, mas da melhor forma, do meu ponto de vista. Diogo, iria precisamente pegar por uma referência que o Chico fez na sua intervenção, que foi a capacidade do Sporting em aproveitar ao máximo todos os reforços que contratou. Portanto, houve ali um grande aproveitamento de todos os jogadores, o que significa que poderá ter havido aqui também um planeamento muito minucioso da temporada, detalhando de facto as características dos jogadores e sabendo que aqueles jogadores iriam encaixar que nem uma luva naquelas posições. Naturalmente que isto nem sempre dá certo, todos os clubes, todas as direções desportivas tentam naturalmente fazer isto antes das temporadas,
Mas no caso do Sporting temos de facto aqui um aproveitamento quase a 100% de todos os reforços e grande parte deles, ou muitos deles, vindos do Campeonato Nacional. Sim, é verdade. E essa é um das razões do sucesso do Sporting. A forma como o Sporting conseguiu encontrar soluções no mercado a um custo reduzido, porque a verdade é que os 28,8 milhões que tu falaste advém do facto do Sporting ter contratado o Paulinho por 16 milhões numa fase em que o Sporting já estava em primeiro lugar e que fez uma aposta, mas uma aposta ponderada, porque 16 milhões em função de poder conquistar o título, que foi o que aconteceu, acabou por ser um jogador barato, no sentido em que não só potenciou a equipa, como também se acaba por valorizar e quem sabe está às portas do próprio europeu, podendo valorizar-se ainda mais, e o Sporting até pode fazer um encaixe financeiro com o Paulinho, mas a verdade é que o Paulinho não só se valoriza a ele, mas depois também valoriza todos os outros que jogam à sua volta. E desse ponto de vista, com 16 milhões, o Sporting ficou mais forte. Agora, a verdade é que, como tu disseste bem, nem sempre acontece assim, mas este ano aconteceu tudo muito pormenorizadamente. Porro, fantástico, encaixou que nem uma luva. O Fedal, que se tu falasses com os jogadores que jogaram com o Fedal, não lhe apontavam grandes características, e a verdade é que encaixou que nem uma luva neste sistema tático do Sporting. O próprio Coates, que está no Sporting há 5 ou 6 anos, nunca ouvi fazer uma época como fez este ano. Não só em termos defensivos, mas também em termos ofensivos, pelos golos que marca e pelas assistências que dá. Era algo que eu não reconhecia em Coates, a qualidade de sair a jogar de trás. O Adam, que trouxe aquela tranquilidade e segurança que a equipa necessitava. O Nuno Santos, um jogador que, entre aspas, chatinho, irritante, mas que é um jogador muito útil e que o Sporting conseguiu potenciar na sua melhor capacidade, porque tem as características ideais que Ruben Amorim pretendia. O Pedro Gonçalves, que começou muito bem a época e todos diziam, se calhar vai cair, nunca caiu. Ainda ontem acabou por fazer, estamos a gravar quarta-feira, não é ontem no jogo, terça-feira, acabou por fazer um grande jogo novamente. Enfim, posso também falar daqueles jogadores que estavam dentro do plantel que também foram valorizados. Nuno Mendes continuou a crescer, porque a expectativa era alta, mas ele podia não corresponder. E a verdade é que correspondeu em todos os jogos e com pressão acima, com pressão maior pressão. Ele foi sempre correspondendo de uma forma positiva. O Mateus Nunes, um jogador que estava na Ericeira há 2 anos. Enfim, podemos falar quase todos os jogadores do plantel. E a realidade é que olhávamos para o início da época e o Sporting era, em minha opinião, o 4º plantel da Liga. E a verdade é que neste momento, se calhar já está no topo, porque Ruben Amorim conseguiu valorizar todos os jogadores e neste momento a capacidade e a qualidade que nós reconhecemos no plantel do Sporting não reconhecíamos no início da época. Muito mérito para Ruben Amorim e para a estrutura do Sporting, que conseguiram encontrar os alvos ideais para a estratégia e para a forma como Ruben Amorim jogou, realçando novamente que a meio da época Ruben Amorim percebeu que as equipas já se estavam a adaptar à forma de jogar do Sporting. Então era necessário um jogador diferente, uma referência. E o Paulinho foi essa referência. Tiveram ali 3, 4 jogos em que Ruben Amorim estava a testar se era Paulinho mais um, se era Paulinho sozinho. Qual era a melhor forma de Paulinho encaixar na equipa? A verdade é que demorou ali algum tempo a adaptação, mas depois o Sporting melhorou muito e é com todo o mérito que é campeão. Resta saber se para o ano vai ter a mesma capacidade de ir ao mercado e de encontrar soluções, de forma a continuar a potenciar o crescimento da equipa, porque para o ano vai ter que jogar a Liga dos Campeões, campeonato, portanto vai ter mais competições, nível mais elevado, e portanto é importante que continue a ter esta qualidade na seleção. Vamos ver se a conseguirá fazer. Se conseguir, temos que redobrar o mérito à estrutura e finalmente parece-me que se o fizer, que o Sporting está no caminho certo, que a estrutura está identificada e é só identificar depois o treinador certo, no caso do Ruben Amorim ter que sair para outros voos. Deste aqui o mote, Diogo, relativamente àquilo que poderá ser a próxima temporada, ou as próximas temporadas no Sporting, e no facto de já ter aqui uma realidade europeia que praticamente não teve este ano, com a eliminação muito precoce na Liga Europa. O que eu te pergunto é como é que o Sporting poderá, de facto, fazer face a estas duas frentes. Por um lado, manter-se competitivo na Liga Portuguesa, e provavelmente será esse o principal objetivo do Sporting na próxima temporada, mas sabendo que também é importante fazer uma boa prestação na Liga dos Campeões para poder arrecadar mais umas verbas. Sim, sem dúvida. Eu acho que o Sporting tem que manter o equilíbrio. O equilíbrio é fundamental. Não pode embandeirar em arco, não pode entrar em loucuras. Com certeza vai ter que vender um jogador este ano. Para o ano terá novamente que vender um ou outro jogador. O Sporting tem que ter essa noção. Tem que ter a noção de que as camadas jovens, a formação, é o projeto necessário e essencial e é o projeto de futuro do Sporting, mas tem que estar sempre muito bem complementado com alguns jogadores experientes que consigam sustentar o crescimento destes jovens jogadores. E parece-me que, claro que o Sporting vai entrar na Liga dos Campeões, mas não pode pensar que vai ganhar a Liga dos Campeões. Acima de tudo, tem que ter um plantel um pouco mais equilibrado, com mais soluções. É acrescentar mais 3 ou 4 soluções que sejam
benéficas para o plantel, para Ruben Amorim poder rodar a equipa sempre com a mesma qualidade, acreditando que possa vencer todos os jogos. Não é fácil, é uma realidade, mas parece-me que mesmo internamente, os jogadores de baixo custo que o Sporting conseguiu encontrar no nosso mercado e que conseguiu fazer a época que está a fazer, só tem 15 golos sofridos, ainda não perdeu nenhum jogo, é algo extraordinário, efetivamente. Não há muitos treinadores ou não há muitas equipas que o tenham conseguido no passado. Portanto, o Futebol Clube do Porto foi campeão europeu e venceu a Liga Europa com jogadores do Campeonato Português. Praticamente não foi buscar nenhum jogador estrangeiro. Portanto, é possível fazê-lo. Nós temos muita qualidade de trabalhar os ativos. Há muitos jogadores com qualidade. Acima de tudo, tem que haver aqui uma boa seleção e não fugir do caminho. Porque o problema é quando se começa a ganhar, começa-se a iludir e pensa-se que já se sabe tudo, que já se consegue, que agora é tudo muito mais fácil. Não é. Cada vez que se vai vencendo, torna-se cada vez mais complicado continuar a vencer. Os obstáculos vão ficando cada vez maiores e a exigência vai ficando cada vez maior. Se o Sporting mantiver a mesma humildade, a mesma concentração, o mesmo planeamento, eu acredito que irá fazer novamente uma boa época. Vamos ver se no campeonato conseguirá renovar o título, mas acima de tudo na Liga dos Campeões, em função da forma como o Sporting está estruturado em termos de equipa, em termos coletivos, parece-me que o Sporting pode fazer uma Liga dos Campeões tranquila. Realce aqui um ponto importante. Há um ano atrás o Sporting perdeu o Bruno Fernandes. E o Sporting neste momento é campeão sem Bruno Fernandes. O que não deixa de ser incrível. O Bruno Fernandes está a ter um impacto inacreditável no Manchester United. Era o melhor jogador que marcava golos atrás de golos. E Ruben Amorim, no final da época, conseguiu encontrar soluções em termos coletivos que conseguissem suplantar a ausência de um jogador como Bruno Fernandes que tinha saído em janeiro. E além disso, o Sporting também vendeu no início desta temporada os três mais valiosos do plantel: Vieto, Wendel e Marcos Acunha. Exatamente. Chico, o Diogo estava aqui a dar uma deixa relativamente àquilo que é a capacidade de gestão de uma equipa, relativamente àquilo que é a Liga Portuguesa e a Liga dos Campeões. Vamos olhar para o exemplo do Futebol Clube do Porto e tentar perceber como é que o Sporting poderá replicar isso no próximo ano ou tentar fazer algo aproximado. O Futebol Clube do Porto teve uma excelente prestação na Liga dos Campeões este ano, como já nos vem habituando nos últimos anos, chegou aos quartos de final, manteve-se competitivo na Liga até praticamente ao final do campeonato. De facto, isto é o quê? É a capacidade de conseguir ter um plantel com profundidade suficiente para poder rodar e ter várias soluções para que se mantenha competitivo, tanto na Liga dos Campeões, na medida do possível, tendo em conta que é uma competição muito difícil para os clubes portugueses, mas sobretudo na Liga Portuguesa, onde é importante garantir uma posição de destaque para estar presente na Liga dos Campeões na próxima temporada? Sim, essa gestão é complicada para qualquer dos clubes portugueses cheguem à Liga dos Campeões, porque é uma competição muito exigente, como dizias, que começa, neste caso, no Sporting e no Porto não vão começar em play-offs, mas muitos anos começam em play-off, como vimos o caso do Benfica, começam numa altura em que ainda está em adaptação a entrada de novos jogadores, novos treinadores, e isso passando essa fase, depois há a fase de grupos, depende um bocadinho da sorte também do grupo que se apanha, porque é um bocadinho subjetivo, mas há sempre grupos mais fáceis e grupos mais difíceis, e isso exige um plantel um bocadinho mais alargado, porque tem mais jogos, mais viagens. Nesta altura de pandemia foi uma enorme complicação estas viagens, porque mesmo, por exemplo, os jogos do quarto final do Futebol Clube do Porto contra o Chelsea foram 2 viagens. Nenhum dos jogos foi em casa. Fisicamente, tecnicamente havia um jogo em casa. Isso faz diferença. Numa altura destas faz uma diferença enorme. O Sporting tem todo o mérito em ganhar este campeonato, e esta conversa teve em debate nas últimas semanas, mas é diferente de jogar só o campeonato nacional e ter essa exigência enorme, porque vem viagens, vem lesões, vem a mentalidade diferente, porque vamos lembrar que também para os jogadores a Liga dos Campeões é uma montra muito grande para transferências, para valorização, portanto não que o esforço seja diferente, mas eventualmente a motivação pode ser diferente. E isso gerir não é fácil. O Sérgio Conceição tem conseguido fazer isso desde que entrou no Porto, teve boas prestações em 3 épocas na Liga dos Campeões, ganhou 2 campeonatos nacionais, requer algum investimento também, às vezes, para ter 2 jogadores na mesma posição, algo que vamos ver se o Sporting consegue. Como dizíamos aqui, o Sporting vai ter que vender, mas também vai ter que reforçar, porque vai ter mais jogos, vai ter mais exigência, vai ter mais lesões. Fazer uma época toda assim é muito, muito diferente de fazer uma época como fez agora,
que teve praticamente restrito ao campeonato e à Taça da Liga e a Taça de Portugal, mas com menos exigência. Chico, olhando aqui para aquilo que pode ser o futuro a nível do que é o marketing, a capacidade de atrair as grandes marcas, o Sporting vai agora à Liga dos Campeões, não estava presente já há algumas épocas, há 4 épocas que o Sporting não estava presente na Liga dos Campeões. Fala-se aqui da possível entrada da Nike como marca patrocinadora dos equipamentos do Sporting. O Sporting poderá entrar aqui numa nova era naquilo que é a capacidade de um clube de atrair grandes marcas e grandes patrocinadores, sobretudo numa altura destas em que torna-se difícil garantir receitas? Uma nova era, não sei, mas certamente é posicionar-se num lugar para poder beneficiar de melhores contratos, de mais oportunidades. O Sporting é um clube com dimensão, não é um clube pequeno, tem muitos adeptos, tem uma imagem internacional e o ser campeão devolve, e entrar na Liga dos Campeões devolve o clube a uma montra, como eu dizia, que é valiosa para as marcas todas. Não estamos a falar só do fornecedor de equipamento, estamos a falar do estádio, a prazo vamos ter, esperemos, não é? Espectadores no estádio, estamos a falar de poderio em termos de negociação coletiva dos direitos de televisão, como já falamos aqui, todo outro tipo de produtos que vão aparecer e onde o Sporting vai poder negociar com alguma mais força, porque essencialmente traz clientes. Os clubes são empresas que trazem clientes para essas marcas e o sucesso desportivo é a base dessa aderência e certamente que vai ser aproveitada pela gestão do Sporting, como tem sido. A entrada da Nike, por exemplo, seria interessante. Outros clubes portugueses já passaram por aí. O Futebol Clube do Porto, da última vez, fez um contrato de 15 milhões de euros quase 15 milhões de euros por 4 temporadas, que é um valor interessante para esse tipo de contrato. Agora, se é uma nova era, depende um bocado do sucesso desportivo também na próxima época. As eras fazem-se em mais do que uma época, não podemos avaliar só um ano. Diogo, temos aqui uma situação em que, enfim, como o Chico recordava, o Sporting é um grande clube com uma massa adepta muito grande. Temos aqui o despertar enfim, houve ali um estudo que colocou o Sporting com 3 milhões e qualquer coisa de adeptos, enfim, são sempre muito polémicos estes estudos que quantificam o número de adeptos de um clube, mas de qualquer forma podemos estar aqui a falar de uma situação em que estes adeptos, com a conquista de títulos, naturalmente galvanizam-se e têm uma tendência para consumir mais. O Sporting poderá beneficiar do facto de ter acordado aqui um número de adeptos significativo para aquilo que é o consumo de produtos do clube, digamos? Claro que pode, mas atenção, temos que lembrar de uma questão importante. O Sporting tem sempre muitas disputas internas e, portanto, o Sporting ganha um título, ganha uma taça da Liga, ou 2 taças da Liga agora recentemente, mas a verdade é que se de um momento para o outro o Sporting volta a começar a perder e as coisas a não correr bem, isto volta tudo a cair novamente. Portanto, é importante, sobretudo, haver aqui alguma estabilidade e consistência em termos de resultados, porque nós, para fazermos uma boa gestão económica no futebol, temos de ter resultados esportivos a suportar essa gestão. Senão as coisas ficam muito mais complicadas. Era um bocadinho aquilo que o Chico estava a dizer. Não é uma nova era, isto é um pequenino passo para o Sporting continuar a crescer. Mas o Sporting tem que ter a noção que para crescer não pode entrar em loucuras, tem que manter uma boa estabilidade desportiva, o projeto tem que estar bem identificado, as pessoas têm que perceber, têm que saber gerir as expectativas dos adeptos. Se assim for, naturalmente, tu sabes, tão bem como eu, que os resultados desportivos acabam por potenciar tudo o resto à volta, acabam por potenciar a demonstrar e valorizar as pessoas que estão dentro do clube e, portanto, sendo assim, com resultados, os adeptos ficam mais felizes, os adeptos vão consumir mais camisolas. O Sporting, com resultados esportivos, também alcançará outros mercados, porque os resultados permitem que o Sporting esteja mais vezes na Liga dos Campeões e a Liga dos Campeões abre novos mercados, abre novos países, abre novas fontes de receita, com uma imaginação consegue-se chegar a 4 cantos do mundo e, portanto, é isso que o Sporting tem que fazer, tem que tentar potenciar o crescimento desportivo através da vertente económica, mas em simultâneo nunca discordando e percebendo sempre que não entrar em loucuras, não fazer demasiados all-ins. O do Ruben Amorim correu muito bem e foi um all-in fantástico, mas nem sempre corre assim e, portanto, é importante saber enquadrar bem todas as decisões de investimento que são tomadas em função daquilo que são os objetivos e, sobretudo, gerir muito bem as expectativas. O que me parece é que a massa associativa do Sporting é fantástica. Estar 19 anos sem vencer um campeonato e continuam fiéis,
sempre a apoiar a equipa. Claro que muitas das vezes com alguma turbulência em função também das lutas internas, guerrilhas internas que existem dentro do Sporting, mas a verdade é que passam de pais para filhos, de avós para netos. Enfim, há ali um grande sentimento de sportinguismo, e este ano foram premiados, e muito bem, com todo o mérito, com um título de campeão, mas também com uma taça da Liga. Não nos vamos esquecer que também é importante realçar, o Sporting este ano venceu 2 títulos. Estamos já no final desta primeira parte do Jogo Económico. De qualquer forma, gostaria de vos ouvir, e muito rapidamente, sobre um tema que se calhar merecia outro programa e outro tipo de reflexão. O Sporting não repete um título nacional, não volta a ganhar o título nacional no ano a seguir, desde a década de 50. Tivemos agora este jejum de 19 anos, já tínhamos tido um de 18 anteriormente. Na vossa opinião, e começo por ti, precisamente, Diogo, o que é que o clube, o que é que o Sporting tem de fazer para não voltar a estar este tempo todo sem ganhar um título? Ora, tem que se manter concentrado e focado como teve este ano. Este ano beneficiou não só da sua capacidade e competência, mas também do contexto, e o contexto fez com que os adversários ficassem mais fracos, por todo um tipo de situações. Já falámos do Porto. O Porto não tinha um plantel assim tão equilibrado, e jogando de 2 em 2 dias. O Porto houve semanas que jogava ao terceiro dia de descanso. É praticamente impossível, os jogadores estavam completamente desgastados. Corona chegou morto, entre aspas, ao final da época, que é o melhor jogador do Porto, mas não havia um jogador capaz de substituir o Corona, por exemplo, neste Porto. E, portanto, esse ponto de vista é manter aquilo que o Sporting pode controlar, é o seu foco, a sua concentração, o seu equilíbrio, a sua eficiência, porque tem que ser muito eficaz na gestão também do esforço dos jogadores, na gestão das lesões, na gestão também da vertente mental, se os jogadores estão mais frescos, se não estão frescos. Portanto, todo um conjunto de condicionantes e de pormenores que podem fazer a diferença. Depois, se beneficiar novamente de um contexto positivo, as guerrilhas, em vez de passarem do Sporting, se passarem para os seus rivais, naturalmente que o Sporting pode beneficiar, e a estabilidade permitirá que o Sporting continue a lutar por títulos, e eu acho que esse é o principal objetivo. É que para o ano o Sporting esteja novamente na luta pelo título, chegando às decisões finais, onde tudo pode acontecer, se o Sporting for competente como este ano, naturalmente que estará na linha da frente com os outros dois rivais, se os outros dois rivais forem mais competentes do que foram este ano. Chico, se um título destes não une um clube, o que é que une? Não sei, às vezes os títulos dividem e não unem. Já vimos casos desses em muitos clubes europeus, incluindo em Portugal. Não é fácil, porque todos querem o mérito e todos querem aproveitar o benefício disso. O Sporting precisa da estabilidade, como dizia o Diogo. Foi um clube que nos últimos anos, desde o último título, não teve união. Passaram muitos presidentes, muitos treinadores, muita confusão, e não podemos deixar de referir aqui o que aconteceu em Alcochete há pouco tempo. Foi uma marca muito negativa da gestão interna do Sporting, e é preciso essa estabilidade. Os jejuns são quebrados por lideranças. O Porto quebrou no final dos anos 70 um jejum muito longo, porque entrou uma nova liderança, uma liderança mais jovem, e que conseguiu virar o clube. O Benfica tem a liderança que tem atualmente, passou um jejum de 11 anos, mas tem uma liderança forte, que é algo contestada, mas já está lá há muito tempo e conseguiu sucesso, tanto no campo como na área dos negócios. O Sporting precisa disso, precisa de principalmente quando voltarem os adeptos, de haver uma boa gestão desse aspecto, porque em muitos anos, eu fui a muitos jogos em Alvalade e via-se a falta de união entre as bancadas e o campo e o banco. E isso não pode acontecer. Se acontecer na próxima época, vai ser muito diferente do que aconteceu nesta época. Está feito então o retrato do Sporting campeão. Já a seguir, na segunda parte do Jogo Económico, passamos então de campeões nacionais para campeões da Europa. É já a seguir, não perca. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste Jogo Económico, e é nesta fase que vamos ter então 2 campeões da Europa em entrevista no programa Jogo Económico. Vamos então avançar para a entrevista com o jornalista Rodolfo Alexandre Reis. Rodolfo, é contigo. Obrigado, José Carlos.
tenho comigo 2 campeões europeus por Portugal no Campeonato da Europa de 2016 em França, José Fonte, e o homem que marcou o golo, digo eu, mais importante da sua carreira e da história da seleção nacional até aos dias de hoje, naquela final de França, Éder, a quem agradeço desde já a vossa presença aqui neste Jogo Económico, para nos falarem sobre a vossa entrada neste mundo da arte digital dos NFTs. E começo por ti, José Fonte. O que é que te levou a entrar nesta atividade? O que nos levou, sem dúvida, foi, eu creio que este assunto está muito trendy, está muito na moda nos Estados Unidos. Nós acompanhamos, como é óbvio, alguns dos nossos atletas favoritos na NBA, no NFL, e eles lançaram alguma arte digital, lançaram estes NFTs há alguns meses atrás, e isso levou-nos em conjunto com uns amigos que nós temos num grupo do WhatsApp, a desenvolver este projeto. Não só por isso, por também podermos ser pioneiros, podermos ser primeiros em Portugal, e talvez até como jogador de futebol ser o primeiro na Europa, por ser algo que para os fãs e para os nossos adeptos há uma autenticidade muito grande, há uma interação muito grande, e as obras que nós vamos pôr e vamos meter em leilão serão obras completamente autênticas, completamente feitas e criadas por nós. Portanto, há este fator ainda mais a crescer. Não sei se o Éder quer acrescentar mais alguma coisa, mas foi basicamente por isso. Faz sentido para nós porque, como disseste, temos um grupo no WhatsApp e em conversa com os nossos amigos chegámos à conclusão que fazia sentido para nós lançar algo único e algo que realmente para nós tem um grande valor e para os nossos fãs também terá, com certeza. Vocês falaram precisamente dessa inspiração trazida de desportistas das modalidades dos Estados Unidos. Acham que o facto de vocês também estarem no ativo, neste caso do futebol, traz algum valor acrescentado para esta área, para esta arte digital? Sim, eu acho que sim, até porque os NFTs que nós vamos lançar têm a ligação ao Campeonato da Europa, à nossa conquista, a todos os desafios que passamos para conquistarmos o europeu, e acho que isso trouxe grande emoção ao mundo do futebol por ser o nosso primeiro título, e acho que os fãs têm também grande vontade de poder estar envolvidos em algo que é único e que para nós tem muita importância. Não sei se, José, não sei se queres acrescentar algo. Não, o Éder falou bem, o Éder disse, e com razão, que o que nós vamos pôr e que nós criamos no meu caso tem muito a ver com todo o sacrifício, a determinação e a resiliência das nossas carreiras. O Éder, idem, aspas, portanto é algo que nos diz muito, é algo que pode haver, ou de certeza absoluta haverá correlação com as pessoas, porque todos nós na vida temos os nossos contratempos, temos os nossos dissabores, e é a maneira como nós os ultrapassamos. E, na verdade, aquilo que nós conseguimos produzir e aquilo que nós criamos tem muito a ver com isso, tem muito a ver com aquela força de vontade e aquele mote de nunca desistir. E esperemos que haja essa conexão com os adeptos, com os nossos fãs, porque foi criado com carinho, com amor, e esperemos que gostem, acima de tudo. O título europeu, de facto, está muito presente nestas vossas obras. No caso do Éder, vamos ter aqui uma versão 3D digital da bota com que o Éder rematou a bola para o golo na final do Euro.
Vamos também, no caso do José, vai haver uma ilustração digital que representa precisamente esse caminho feito pelo José Fonte e pela seleção até ao Euro. É importante para vocês serem os protagonistas de tudo isto, para que isto seja ainda mais um sucesso? Acima de tudo, estamos a tentar ser pioneiros. É uma área em que algumas pessoas estão tentativas, estão a ver o que é que dá, mas nós queremos ser pioneiros, queremos ser primeiros. Acreditamos, acima de tudo, está na moda, blockchain, crypto world está a arrebentar, portanto temos que ser corajosos e tentar novos projetos, novas ideias, e é isso que nós estamos a tentar fazer. Acho que acima de tudo é tentar ser criativos. O Fonte falou muito bem e acredito que esta novidade para muita gente neste mundo que está a inovar faz sentido para nós. Acho que vai fazer sentido para muita gente, e lá está, estamos a criar algo que para mim e para o José é fascinante, poder ter esta experiência, ser pioneiros e mostrar às pessoas que hoje em dia podem ter esta conexão direta entre pronto, nós, jogadores profissionais, e os fãs, sem intermediários, e nesse caso é importante e faz todo o sentido. Há também aqui uma vertente social e comunitária ligada a estes vossos processos criativos do NFTs. Também, qual é a importância que essa vertente social e comunitária tem durante este processo? Na vertente em que nós não metemos preço nenhum, nós metemos em leilão sem nenhum preço de reserva, nós não estamos à espera de nada, mas se der algum montante importante, a primeira coisa que eu e o Éder falámos foi de dar de volta a instituições e às pessoas que tanto nos deram a nós. Ou seja, o Éder escolheu uma instituição que lhe diz muito, eu escolhi mais 3 instituições que me dizem muito da minha cidade, Penafiel, de dizer que se eu ganhar alguma coisa com o meu NFT, também vou dar à instituição do Éder, porque estamos nisso em conjunto, o Éder vai dar às minhas instituições. Portanto, a primeira coisa que nós conversamos foi que qualquer proveito que nós tivéssemos era para dar de volta à comunidade, para dar de volta às nossas raízes e às pessoas que nos ajudaram também, no fundo, no nosso percurso. Sim, e desde o início, e sempre nos acompanhou na criação deste projeto, o facto de podermos também dar e ajudar a pessoas que precisam, como nós precisamos de certas coisas durante o nosso percurso, pessoas que batalham muito e precisam de ajuda. Nós queremos e sempre tivemos olhos nesse caminho, e pronto, vamos poder ajudar da melhor forma possível. Este leilão começou no dia 6 de maio. Pergunto se já têm mais iniciativas deste ano previstas para o futuro. Eu tenho a certeza que os nossos amigos já têm outras ideias, inclusive já falamos de outras ideias, com muito interesse, com muito fascínio, porque como nós dissemos anteriormente, isto é um mundo novo, as possibilidades são infinitas. É preciso haver criatividade e é preciso ter a vontade de partilhar e de criar estas obras, porque eu tenho a certeza que não só nós, como outras pessoas vão enverdar pelo mesmo caminho. Já conseguiram convencer alguns colegas vossos da Seleção Nacional também a juntarem-se a esta arte digital dos NFTs? Acho que primeiro passa por este nosso projeto de sermos pioneiros e pronto, lançarmos isto. Acho que
nós estamos por dentro daquilo que é um NFT, de tudo o que está a acontecer nos Estados Unidos, e pronto, temos este projeto lançado, sendo os pioneiros, e depois pronto, que, claro, com certeza vai acabar por atrair muita mais gente, e pronto, vamos ver. Tenho inclusive alguns colegas que já me perguntaram o que é isto, como é normal, não é? Portanto, o interesse está a surgir, e eles, como é óbvio, se virem que pode haver também a possibilidade para eles de fazerem algo único, algo interessante, eles vão com certeza tentar, ou então tentar se inteirar ainda mais do que é este mundo. José Fonte e Éder, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença neste jogo económico e as maiores felicidades para esta vossa nova aventura profissional. Já a seguir, não perca as escolhas da semana. Estamos de volta para a terceira parte deste jogo económico, e é nesta fase do programa que temos então as escolhas dos nossos comentadores hoje, Chico Laxmidas e Diogo Luís. E começo precisamente então pelo Diogo. E Diogo, começo pelo teu número, 19. É 19, é o número de anos que o Sporting deixou para trás finalmente. Acabou o jejum, o Sporting foi campeão, já falámos disso durante a primeira parte, mas aqui realçar o mérito de Ruben Amorim, que conseguiu juntar toda uma equipa, congregar todos os valores de forma a que o coletivo se pusesse às individualidades. Falar também de Varandas, que foi quem fez a aposta em Ruben Amorim, na comunicação do Sporting, que Ruben Amorim acabou por gerir. Portanto, um grande ano por parte do Sporting, com valorização de ativos, com títulos, com toda a gente a congregar de uma forma positiva, com os adeptos inacreditavelmente felizes pelo regresso às vitórias, e é o número da semana, em minha opinião, porque representa o fim de um enorme jejum por parte do Sporting, que se espera que não venha a acontecer, que não se venha a repetir nos próximos anos. Com um enorme desafio da parte do Sporting, não é, Diogo? De capacidade de manter então toda esta onda positiva que existiu este ano. Sem dúvida. Quanto mais se ganha, mais difícil é ganhar-se, e portanto as exigências vão ser maiores, os obstáculos vão ser superiores, os adversários também começam a conhecer melhor a forma de jogar. Relembro que Bruno Lage teve um ano e meio fantástico só com vitórias, praticamente, teve uma derrota em 30 e tal jogos, mas a partir de certo momento os adversários perceberam como é que o Benfica jogava e começaram a criar dificuldades que o Bruno Lage não conseguiu alterar, não conseguiu sobrepor. E portanto Ruben Amorim tem a noção disso mesmo, é uma pessoa muito inteligente, e com certeza que vai criar dinâmicas também diferentes dentro da própria equipa, com jogadores também com características diferentes, de forma a criar sempre dificuldades adicionais aos adversários, de forma a que eles não se sintam demasiado cómodos quando jogam contra o Sporting. Falaste aí de Ruben Amorim, vamos falar então agora daquele que é o campeão inglês, o treinador campeão inglês e finalista da Liga dos Campeões. É o teu protagonista desta semana, Chico, Pep Guardiola. Pep Guardiola, o treinador catalão-espanhol, que levou o Manchester City ao terceiro título em 4 épocas. Teve uma época de adaptação, no sentido de, em outubro, o City estava em 13º lugar, agora venceu ontem a Premiership sem jogar, venceu no sofá, depois do United ter perdido com o Leicester. Mais uma prova da qualidade de Pep Guardiola. Refez a defesa com o Rúben Dias, com o nosso Rúben Dias português em foco. Era uma área da equipa que não dava muita confiança, e Pep Guardiola conseguiu adaptar com essa contratação esse cenário. Muita gente acusa ou critica o City por gastar muito dinheiro e comprar o sucesso, mas mesmo assim há muitos clubes ricos e é preciso escolher bem e orientar bem. O City mudou um bocadinho a forma de jogar também, muitas vezes jogou sem ponta de lança, aproveitou os médios ofensivos que tem, Kevin De Bruyne, o Bernardo Silva, Mahrez, por exemplo, e isso deu resultado. A equipa teve uma série incrível de 27 vitórias em 28 jogos e conseguiu suplantar no pódio de vencedor da Liga o Liverpool, que no ano passado arrasou com toda a concorrência. Além disso, o City chegou pela primeira vez na sua história à final da Champions, que vai defrontar o Chelsea, outra equipa que se refez um bocado durante a época. Portanto, um bom final da época para estes dois clubes ingleses, bem financiados, mas também bem geridos nesta altura. Uma final inglesa. E mantemos-nos no plano internacional para saber o teu número da semana, que é o 16.
Sim, vamos de Inglaterra para a Itália, perdão. É a diferença de pontos Grande poço da Série A, não é, Chico? Exatamente, é a diferença de pontos entre o campeão eleito Inter e o campeão deposto Juventus, que está no 5º lugar na Série A, fora da zona da Liga dos Campeões, a 3 pontos do AC Milan e a 3 jogos do fim do campeonato. É uma posição algo difícil para a Juventus, que está habituada a ganhar o campeonato, ganhou 9 seguidos, portanto, estar nesta posição, nesta altura do campeonato, não é muito confortável. Há muitas críticas em relação a Pirlo, o treinador, também a prestação de Cristiano Ronaldo, que não é a própria prestação em si, porque tem marcado muitos golos, mas o papel que Cristiano Ronaldo tem na equipa. As consequências poderão ser muito duras para estes dois protagonistas se a velha senhora não se qualificar para a Liga dos Campeões, que dá um avalo financeiro, especialmente numa época no qual o presidente da Juventus teve um papel fundamental na tentativa de criação da Superliga, que acabou por fracassar, mas Agnelli foi realmente um dos grandes porta-vozes, a par de Florentino Pérez, dessa Superliga, e, portanto, depois disso, a Juventus não se qualificar sequer para a Liga dos Campeões existentes, vai ser um momento muito difícil para o clube. O céu a desabar sobre a cabeça da vecchia senhora. Exatamente. Então, para a escolha do protagonista do Diogo Luís, uma escolha nacional, Paulo Menezes. Tantas vezes falamos mal dos nossos dirigentes que eu tenho aqui a oportunidade de realçar o comportamento e o trabalho de um dirigente que está a fazer um grande trabalho no seu clube no Paços de Ferreira. É o presidente do Paços de Ferreira e eu destaco pela forma, pela elevação, pela satisfação, pelo reconhecimento e pelo rigor com que se despediu de Pepa. Ele sabe que Pepa vai para outros voos, pelo grande campeonato que fez no Paços de Ferreira, que culminou com a ida à Liga Europa, mas a verdade é que tem essa noção que o Paços de Ferreira é demasiado pequeno para as ambições dos treinadores que vão crescendo, e reconhece isso e despediu-se diretamente de Pepa numa conferência de imprensa conjunta, reconhecendo a qualidade que Pepa acrescentou à equipa, a satisfação porque Pepa também vai ter outros patamares e, acima de tudo, é isto que falta no nosso futebol, é este reconhecimento, esta satisfação, esta alegria de ver que os amigos, aqueles que trabalham tão bem nos nossos clubes, também podem ter outras oportunidades e que a vida continua e que vão continuar amigos, vão ser adversários possivelmente no próximo ano, mas, acima de tudo, o que eles disseram um com o outro é que ganhos todos os jogos, menos os 2 contra o Paços de Ferreira. Acho que isto é louvado, é de louvar e fica muito bem na nossa liga e, sobretudo, destacar depois aqui na gestão do Paços de Ferreira a estabilidade, a forma como a estrutura se prepara ano após ano e por isso é que também tem vindo a ter bons resultados, tem vindo a conseguir encontrar as melhores soluções, não só em termos técnicos, mas também em termos de jogadores. E por esse motivo destaco aqui o Paulo Menezes, porque é claramente um exemplo de bom dirigismo em Portugal. Chico Laxmidas, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana com o painel completo e com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.